começar, quero saber se vocês estão me ouvindo. O som tá ok? Se vocês puderem só me confirmar respondendo ok na mensagem, só para eu saber. Ah, o André e a Nayara estão me ouvindo, a Cecília também. Bom, parece que tá ok aqui, eu estou vendo as respostas de vocês. Gilson, não tem imagem mesmo. Você não está vendo o slide? Na verdade, é para estar aparecendo só uma imagem de fundo, pagar-me mesmo. Bom, pessoal, então eu vou começar. Bom, a ideia de hoje é falar um pouco de como proteger o seu e-commerce contra fraudadores. Assim, acontece de várias formas e, no geral, a gente acaba só sabendo como ela acontece depois que ela acontece com a gente. Então, assim, trabalhando com meio de pagamento, como a gente trabalha aqui no Pagar.me, a gente acaba vendo muitas fraudes, então a gente acaba conhecendo mais padrões para poder ajudar vocês a saber o que esperar e como se proteger de alguns deles. Então, por que é tão importante falar disso, né? O Brasil, infelizmente, é hoje o país com a segunda maior porcentagem de população que já foi vítima de fraude online ou offline. Nos últimos 5 anos, como a gente vai poder ver no gráfico a seguir, 49% da população brasileira ter sofrido algum tipo de clonagem ou roubo de dados, alguma falha de cartão nos últimos 5 anos. Então é bastante expressivo, né? Isso quer dizer que algum de nós com certeza vai conhecer pessoas que ao longo do tempo ou tiveram cartão clonado ou tiveram os dados roubados. Então, com certeza vai ser para alguém próximo da gente. E se a gente trabalha com e-commerce, a gente tem que entender como isso acontece para estar protegido e poder estar evoluindo mais do que os fraudadores para se proteger contra eles. A gente costuma dizer que a tecnologia da fraude evolui tanto quanto a nossa de proteção. Para cada passo que a gente dá, a gente tem que estar sempre pensando nos dois próximos, porque os fraudadores também já estão pensando nesses mesmos passos. O ideal é sempre estar se renovando para procurar novo conhecimento e saber o que está acontecendo de novo para se proteger contra o que eles possam vir inventar. Aí você vai pensar, né, com você mesmo, pô, mas eu já tenho antifraude, será que isso não é o bastante? Olha, provavelmente não. A gente sabe que nenhum método é 100% e você precisa ter um conjunto de ferramentas para blindar o seu site de modo efetivo. Só para precisar, a gente vai abrir para perguntas no final, tá? Então, se alguém tiver uma dúvida, pode deixar no chat, e aí no fim a gente volta respondendo a todas elas. Então, voltando ao assunto, nenhum método vai garantir 100%. Então, a gente vai sempre buscar ter todo um conjunto de ferramentas para ter o melhor resultado. Aí, entre elas, a gente tem claramente, assim, a primeira e mais básica, dado que a gente tem uma plataforma que vai estar online na internet, a gente precisa seguir com boas práticas de sistemas de informação. A gente tem que ter uma segurança de informação que seja no mínimo de boas práticas para garantir que o site não vai sofrer um ataque ou então ter algum problema com esses fraudadores que usam as técnicas mais básicas. É muito importante você ter um monitoramento constante e backup, para caso aconteça algum problema, você conseguir usar uma versão anterior. A gente costuma ver de vez em quando, logo que o Trump foi eleito, alguns sites dos Estados Unidos foram hackeados e tiveram o site mudado. Se você não tem um monitoramento para saber o que está acontecendo e um backup para poder agir muito rápido, você fica à mercê desses ataques e demora muito mais para conseguir restabelecer uma versão estável da sua página. A escolha do antifraude também é muito importante, porque nem todo antifraude funciona com todo o modelo de negócios, e nem todo antifraude vai garantir realmente a maior proteção para todos os modelos de negócio. Então, os players do mercado são diferentes entre si, e é sempre importante procurar aquele que mais se adapta ao seu negócio e que vai funcionar melhor e te proteger contra mais fraude. Uma etapa que é muito importante e que é super preocupante para todo lojista, porque ela bate um pouco de frente com a conversão, é a proteção do checkout. A gente sabe que quanto mais etapas eu colocar entre o meu pessoa que está acessando o meu site e a compra, ela reduz a conversão. Mas, por outro lado, ter muito poucas etapas
ou etapas fracas de checkout podem deixar você exposto e à mercê de qualquer fraude, né? A gente tem muitos casos de sites que sofrem fraudes gigantescas e acabam quebrando por conta justamente de ter um checkout muito exposto e tomar toda a rentabilidade deles vai embora devido ao elevado índice de fraude. E o último passo, que muitos ignoram, é adaptar sua logística a todos esses elementos. Então, se você tiver alguma etapa de logística que vá de encontro com os métodos de antifraude que você usa, você tem que tentar adaptar isso para o seu negócio fazer sentido com todas essas boas práticas que você está tendo desses elementos acima. Eu levantei aqui algum toolkit básico que o seu desenvolvedor tem que conhecer para ele poder te ajudar a estar protegendo o seu site. Então, a imagem ficou um pouco confusa aqui, tem duas palavras que estão cobertas, né? Mas o primeiro termo que eu trouxe aí é proteção contra SQL e XML injection. Então, hoje, uma das práticas que existem é tentar atacar o seu banco de dados ou a sua plataforma inserindo código malicioso. Então, o seu desenvolvedor deveria saber lidar com isso para poder te ajudar a proteger o site contra isso. Ele tem que estar ciente de como lidar com isso. A checagem de CEP também é uma ferramenta muito interessante e bastante poderosa. O antifraude, que para a maioria dos modelos de negócio é essencial. A análise manual, certificados SSL, tem toda uma série deles aqui, com Web Application Firewall, CAPTCHA e ReCAPTCHA. Então, uma prática que a gente acha que às vezes só incomoda, mas ela muitas vezes consegue sim ajudar a gente a estar protegendo o site. Validação de telefone, a blindagem de sites, que alguns operadores do mercado oferecem, como site blindado, se não me engano, a própria Google tem alguma ferramenta de checagem disso. E regras de negócio internas, que são aquelas que você mesmo coloca no seu servidor, para de tempos em tempos estar avaliando as transações que entraram, as compras que os seus visitantes fizeram, para avaliar se não tem nenhum comportamento estranho. E assim, tem muitas outras opções, o mercado é gigantesco nisso, pode colocar o que a gente quiser no nosso site para proteger contra várias coisas. Mas a gente sempre fala que não é nem necessário você ter tudo e nem sempre o mesmo kit básico vai te proteger de toda a fraude que pode estar vindo contra o seu site. Então é aquela mesma história do modelo de negócio, tem que estar adaptado tanto à sua logística quanto às práticas de operação do que você está fazendo desses pontos de proteção em SI, quanto ao resto todo. Tem que estar tudo muito coeso. Então, você não necessariamente vai precisar ter tudo isso. O modelo de negócios um pouco mais... que é um pouco menos alvo de fraude, pode ter menos dessas opções e ainda assim ser seguro. Mas é muito importante que o seu desenvolvedor e que você conheça pelo menos o que existe no mercado para entender o que faz ou não sentido para você. Quanto a esse ponto de não precisar ter tudo, eu trouxe alguns exemplos com clientes da nossa base que sofriam bastante ataque, tomavam bastante fraude e que a gente conseguiu reverter usando apenas algumas opções desse toolkit. Então a gente fez uma análise do que eles sofriam de ataque em cada caso e determinamos o que a gente achou que pudesse ser mais benéfico e implementamos. Eu trouxe 3 modelos de negócio bem distintos para apresentar, para mostrar um pouco como difere bastante o que a gente vai fazer de acordo com o tipo de operação que a pessoa vai ter. O primeiro caso que eu trouxe é um crowdfunding. Era um site que fazia sistema de doações online. Eles tinham um checkout muito pouco protegido, porque eles entendiam que como era doação, não ia tomar fraude. Por um lado, os compradores reais raramente vão realmente causar uma fraude, mas esses ataques em massa eram um grande problema para ele. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem, em julho foi um período bastante sossegado, mas em agosto eles tiveram uma alta muito grande de ataques, e esse comportamento também se repetiu nos meses seguintes, chegando num pico de 254 transações fraudulentas no mês de novembro. Isso representava uma parcela muito grande da operação dele, e passou a ser um problema, né? Porque se você não tem as compras finalizadas, você perde sua rentabilidade. E o seu negócio começa a ter mais problemas, você precisa tirar
da rentabilidade das outras transações que eram saudáveis esse pedaço. Isso é muito maléfico. Então, a gente deu uma analisada no site dele e a gente verificou que ele tinha realmente esse checkout muito exposto e a gente propôs para ele usar um CAPTCHA e uma etapa adicional de checkout, solicitando mais dados, algumas informações a mais. A gente fez isso no começo de dezembro e já ajudou bastante porque a maior parte do mês ele já estava implementando essas opções. E como a gente pode ver aqui, já caiu bastante de um mês para o outro, sendo que em dezembro ele não teve uma baixa de transações real, né? Ele teve uma queda de movimentação, mas é normal devido ao período. E em janeiro, ele, por enquanto, a gente não recebeu nenhum aviso de fraude sobre essas transações. Então, assim, foi muito efetivo e foram apenas 2 etapas que ele colocou, 2 coisinhas que já melhoraram muito a proteção do site dele. O próximo modelo de negócio que a gente trabalhou foi de suplementos. É um modelo de negócio bastante visado hoje em dia. Ele tem uma volatilidade muito fácil para venda, né? Para revender isso muito rapidamente. E esse lojista, no caso, começou a ter justamente ataques entre julho e setembro. Acho que é bem importante salientar que, assim, as compras fraudulentas sempre são de maior volume, apesar de aqui elas se apresentarem de 260 transações, ele tinha aqui 137 fraudulentas, em números absolutos isso já é bastante expressivo, né? Porque 137 para um total aí de quase 400 é um terço das transações dele que vieram a ser contestadas pelos consumidores, trazendo um prejuízo, né? Que você teve todo um problema logístico, etc. No caso, esse logístico específico teve quase 60 mil em prejuízo devido a essas transações contestadas. Então, é realmente bem preocupante e a gente busca sempre agir logo que a gente descobre que está tendo algum caso desse, para melhorar ao longo do tempo. Esse lojista em específico, o que a gente trabalhou com ele foi uma mudança logística e a melhoria do antifraude. Ele usava um antifraude que fazia apenas a negação ou aceitação das transações e ele nunca fazia nenhuma verificação de tudo que era aceito, né? Ele usava um antifraude que dava essas opções, algumas outras opções para ele, mas ele não usava todas. Então, as transações que eram negadas, nesse caso, o lojista não necessariamente fazia a prática que a gente chama de estorno, que é quando o próprio lojista decide devolver o dinheiro para o consumidor e faz isso de modo... ele simplesmente devolve dinheiro e não entrega o produto. Então, não existe a perda de nenhum dos lados, né? Por outro lado, quando ocorre a contestação, muitas vezes o produto já foi enviado, então o lojista fica no prejuízo quando ocorre essa contestação, porque o dinheiro volta para o comprador, que no caso alega que não foi uma transação que ele mesmo realizou, foi uma fraude. Então, o que a gente fez foi discutir com ele, entender a operação dele, para melhorar a logística. O que ele fazia agora era as transações que eram aprovadas numa certa faixa de pontuação do antifraude dele, que a gente considerou que era uma faixa de dúvida, no lugar de simplesmente manter aquela transação e enviar o produto, ele fazia uma checagem dos documentos. Ele enviava um e-mail pedindo confirmação de documentação dessa pessoa, pedindo para enviar uma foto do CPF, ou então simplesmente confirmar o endereço via e-mail. Os fraudadores raramente vão usar dados 100% consistentes, né? Ele vai sempre utilizar informação que não dê para você verificar. Então, só de você confirmar, você está tirando sua suspeita e garantindo que a transação é saudável. E aí só com isso já melhorou. A Cintia está perguntando se os slides serão disponibilizados. Acredito que sim. A Carol da Storm falou que sim, vai ser disponibilizado juntamente com o vídeo da apresentação, assim que terminar. Tudo bem? Bom, então com esse lojista a gente trabalhou apenas nessa vertente, né, de mudar um pouco a logística dele para adaptar melhor ao antifraude. E só isso já trouxe uma melhora bem consistente, trazendo aí um progresso bem grande, reduzindo então a perda que ele tinha com fraude. Como a gente pode ver, entre os meses de novembro e janeiro,
ele não teve quase nada nesse mercado que costuma ser bastante visado. E por fim, eu trouxe um exemplo que é um pouco diferente, né? Que é um Digital Good, era uma empresa de VoIP que trabalha com a gente e que eles ainda têm bastante fraude. A gente pode ver aqui que entre os meses de agosto e outubro, eles tiveram um crescimento muito grande das transações que se tornavam contestadas depois pelo portador. Eles têm bastante transações, né? A gente pode ver aqui que eles chegam a 2.300, 2.000, quase 500 transações, mas tem uma parcela bem grande que é de fraude, o que diminui a rentabilidade do negócio, por mais que seja o produto digital que é entregue na nuvem. Mairos, eu posso responder no fim, tá? E Tatiana também. Eu vou chegar mais nesse ponto de como a gente identifica os fraudadores, mas a gente abre para perguntas no fim e eu explico direitinho. A gente fala nisso mais detalhes. Eles estão perguntando aqui como a gente identifica uma fraude no início da negociação e como a gente trata para transações fraudulentas oriundas do boleto bancário. A gente trata disso no fim. São assuntos bem interessantes, a gente vai acabar abordando alguns pontos disso, mas a gente vai mais a fundo no final. Voltando a esse cliente de VoIP, no caso, o que a gente descobriu com ele é que, assim, um primeiro ponto que a gente já trabalhou e que já ajudou a reduzir, como a gente pode ver aqui de outubro até janeiro, que voltou a ter uma redução, foi o estorno de transações com cartões comprometidos. Na verdade, a bandeira tem uma prática de enviar para todos os players nessa cadeia algumas listas com as transações que foram realizadas com cartões ou roubados ou que são sabidamente clonados, que já tem algum problema conhecido, para os lojistas poderem atuar, avisando que essas transações vão vir a ser contestadas no curto prazo. Então, é uma lista que, assim, o nosso conhecimento, a estatística interna deles, da própria bandeira, é que 95% delas se torna contestações e para alguns lojistas nossos isso chega a 100% facilmente. A maioria fica entre os 95% e 99% e alguns chegam realmente a 100% de transações contestadas que vem dessa lista. O que a gente acordou com esse cliente, no caso, foi sempre que viesse essa lista de transações, a gente torna e envia para ele um e-mail avisando que ele teve essas transações estornadas para ele poder retirar também o benefício do consumidor e não ter o prejuízo. Ele diminui assim o peso no servidor dele e consegue ter uma maior eficiência no negócio dele, aumentando a rentabilidade. Bom, quando a gente fala fraude, mas como impacta o negócio? Bom, a fraude ela pode levar ao que a gente chama de chargeback. No caso de uma compração, o cliente realiza a compra e ele paga via banco, o lojista entrega o produto. No caso em que ocorre uma fraude, quem recebe esse produto não é o seu cliente, é um fraudador que desaparece com esse produto, ele muito provavelmente passou dados falsos, você nunca vai conseguir chegar nele, e aí o cliente, quando ele percebe que na fatura dele ele tinha uma transação que ele nunca realizou, ele liga no banco e solicita o que a gente chama de chargeback, que é quando o banco solicita a cadeia inteira que devolva esse dinheiro que foi pago ao lojista. Então, o que acontece é que a pessoa liga e contesta essa transação. Você pode estar pensando agora que já dei algumas dicas, pode proteger seu site, com aquele truque básico, isso te protege. Da maior parte, sim, mas não tudo. Eu tenho um gráfico aqui, a gente pode ver, no caso, os tipos de fraude, e, na verdade, apesar de 70% da fraude realmente ser aquela fraude que tem realmente um fraudador envolvido, em que o cartão é roubado ou clonado, o banco entende algumas outras situações em que ele deve devolver o dinheiro ao consumidor. E elas somente de desacordos comerciais e erros de processamento. Um erro de processamento acontece quando uma compra é feita duas vezes, ou então existe um erro realmente no processamento por parte do banco, e aí ele mesmo devolve o dinheiro para não ser cobrado disso, mas tem uma parte que é de desacordo comercial. Então, o que podem vir a ser esses desacordos, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa vê a fatura dela e não reconhece o nome da sua loja. A gente chama isso geralmente de fraude amigável, é o nome que dá.
o portador do cartão olha a fatura dele e vê lá o nome da sua loja. Ao invés de aparecer lojadesapatos.com, ele vê algum outro nome, Lojas P, ou então Sapato X. Não reconhece e fala para o banco, não comprei nessa loja, meu dinheiro de volta. Isso pode acontecer. Criar também. Ter comprado com esse cartão, a pessoa não está informada e pedir para o dinheiro de volta, ou ainda aquelas pessoas que simulam coisa. Elas realmente efetuaram a compra, elas mesmas, mas ela, por alguma razão, automático, porque ele atende mais essa parte da fraude, né? A Cíntia acusou que o áudio está falhando. Voltou ao normal, por acaso? Vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem responder um ok de novo, só para eu ter certeza. Ali no chat, tá o Danilo de ok. Cíntia, parece que tá ok, eu tive bastante gente. Catiane, eu posso voltar para isso no fim também, essa prática da desistência. Tá, então, no caso, a gente tem 21% que a gente pode lidar com outras formas, que são que eu vou dar alguma luz sobre elas também, porque a gente consegue lidar com isso. Então, daqueles 21%, esse gráfico de Pix aqui representa só esses 21%, tá? Então, assim, do que a gente tem hoje, a gente tem, assim, que uma grande parte, esses 81% aqui de não entregue e 14% de não conforme, que é o cliente indicando para o banco que ele teve algum problema com o lojista e que deu errado para ele, ele não conseguiu a transação, o produto que ele queria. E apenas 5% que são problemas de recorrência ou outros. Então, em 95% dos casos, a gente consegue também prevenir o chargeback com algumas são práticas de operação que melhoram esses índices e ajudam a gente a não sofrer esse chargeback. Né? Então, o primeiro ponto é a comunicação com o cliente. A gente comunicar com o cliente claramente o que está acontecendo com dele, pedir informações e confirmar se for necessário. Uma coisa que geralmente tem bastante receio, mas que não é problema nenhum, é confirmar dados com o seu comprador. Não é ruim enviar um e-mail falando, olha, estamos esperando o seu produto. Você pode confirmar dados? Não é nem um pouco ruim. Isso é muitas vezes visto pelo lojista, né, com muito receio por trazer um atrito na comunicação, algo do tipo. Mas é uma prática que pode ajudar bastante a lidar com esse tipo de problema. Você mandar e-mails, informa para o cliente em que passo está o produto dele. Se você tiver algum problema logístico, avisa o seu cliente. Muitas vezes os lojistas têm problema com correios ou então com a plataforma logística e acabam não informando o comprador, por assim, achar que vai resolver muito rápido, que logo vai estar resolvido. Isso se prolonga um pouco mais do que esperado, né? Então, a gente sempre indica para, nesses casos, enviar um e-mail para os clientes que estão com pedidos abertos e que podem acabar atrasando, avisa, olha, nossa logística está com problemas, estamos tratando mais rápido. Mas pode ser que atrase em 1 ou 2 dias. E manter o seu consumidor informado do que está acontecendo com o produto dele e, assim que possível, enviar aquele código de rastreio. Que além de ser uma boa prática que vai te permitir depois ter uma comunicação melhor e conseguir, e no caso aconteça ainda a reclamação, uma contestação da compra, poder reaver esse dinheiro por um fluxo que você estava na sequência. Então, assim, comunicação com o cliente é essencial, ter ele informado com tudo que está acontecendo. Não é ruim mandar um e-mail para o cliente. Não tem problema. É bom. Tem muitas lojas que fazem assim, que são exemplos claros de como isso pode melhorar a sua percepção pelo cliente. Muitas vezes um e-mail muito bem feito, que você realmente conversa com o cliente, vai abrindo um diálogo,
muitas vezes traz outras conversões para sua plataforma, para sua loja, fidelizando o cliente. Confirmar dados, registrar essas interações, ter o registro de tudo que acontece. Se você tem um chat, salva isso de dados, tenha registro dessa interação com ele. E um outro modo de prevenir é também se tornar as transações que você visualizar que vão ser fraude, e eu vou explicar logo mais como identificar quais são essas transações. Vitor, eu também te respondo no final, esse ponto do estorno varia muito. Vou já te adianto que vai variar um pouco. Bom, uma vez que você fez todas essas etapas, tanto de ter um toolkit com as práticas de sistemas de informação, está com o site bem legal, rodando perfeito, com toda a proteção necessária, comunica com o cliente, está tudo ok, não vou te garantir que não vai acontecer nunca o chargeback. Infelizmente, a gente viu ali em cima a prática da autofraude, e esses outros casos ele pode acontecer. Mas nesses casos, algo que nem todos os players vão falar para vocês é que existe uma prática de reapresentação. Então, quando o cliente contesta uma transação e você tem documentos para comprovar que esse chargeback, que é como a gente chama essa contestação, ela é reapresentável, ou seja, você consegue provar que aquele cliente que fez aquela compra era ele mesmo e não um terceiro com cartão roubado, e que você entregou o produto, ou que realmente houve um diálogo, que aquela pessoa realmente pediu aquele produto e foi entregue. Você consegue reaver esse chargeback. É o que a gente chama de representável. Aqui esses dados são de transações, é uma amostra de transações da nossa base de clientes. Então, nos últimos meses, a gente recebeu várias representações. No caso aqui, a gente tem quase 2.500 transações que foram contestadas e podiam ser representadas. Todas elas são informadas para os nossos clientes via um e-mail, como vocês podem ver aqui no campo, de alerta de chargeback ser apresentado. Então, assim que chega essa resposta da bandeira, a gente pode enviar para eles documentos para reaver o dinheiro, o nosso cliente é informado e já vem com uma lista de documentos que ele pode enviar para receber de volta esse dinheiro. Então, com relação a essa amostra aqui, a gente teve quase 500 documentos recebidos, que a gente, na sequência, envia para a bandeira e eles vão avaliar se aquela comunicação realmente foi a melhor possível, se o cliente realmente tratou com aquele consumidor, se ele fez tudo que ele podia para ajudar ele, se o produto foi enviado. A gente tem uma taxa de recuperação desses documentos, dessas transações que a gente envia o documento, bastante alta, 75%, sobrando aqui apenas 25%. Pode parecer pouco, né? Mas a gente tem que lembrar que quanto mais etapas a gente vai colocando para blindar e proteger, e no último caso receber de volta o dinheiro, melhor para o lojista, que consegue reaver uma boa parte do que pode vir a se tornar uma transação contestada. Bom, para começar a responder essa parte das perguntas que me falaram muito, na verdade, quando eu comecei a preparar essa apresentação, e como eu vou saber se uma transação é uma fraude logo que ela acontece? É uma pergunta bem difícil de responder, porque assim, não existe uma fórmula que vai funcionar para todo site, mas a premissa é conhecer o seu consumidor. Eu trouxe aqui esses dados, que são de um relatório da Conduto, que é uma operadora de antifraude, que eles levantaram com mais de 10 milhões de transações no ano passado, quando ocorriam as vendas e quando ocorriam as fraudes. Esse relatório está disponível online gratuitamente, é só entrar no site deles e procurar o raio-x da fraude. Mas eles trazem aqui, por exemplo, a porcentagem de vendas e a fraude por hora. Então, a gente percebe claramente que durante a madrugada, a partir aqui começa por volta das 16, mas se acentua muito pela madrugada até as 3 da manhã aqui, a porcentagem de fraude que eles detectaram, enquanto as vendas não são necessariamente nesse mesmo período, né? A gente percebe que tem muito poucas vendas entre a 1 e as 4 da manhã, até as 6, se a gente for olhar, na verdade. Mas, claramente, entre a 1 e as 3, a gente tem pouquíssimas vendas e uma porcentagem de fraude bem elevada. Quer dizer o quê, né?
como eu vou usar essa informação a meu favor? Conhecendo a minha loja, sabendo que as minhas vendas acontecem do meio-dia às 2, ou então que a minha diária de marketing no Facebook, no UOL, foi do meio-dia às 6, ou então das 6 às 7, não é de se esperar que eu tenha muitas vendas das 8 às 10 da manhã. Se eu tiver algum tipo de venda nesses horários, por exemplo, eu posso imaginar que tem alguma coisa errada. Então, assim, essa prática de saber se defender contra os fraudadores é muito de conhecer o seu consumidor, entender em que horários ele faz as compras, com que frequência, qual o tamanho de compra que ele faz. É muito comum a gente ver sites com ticket médio em torno de 200, 300 reais e, de repente, surge uma compra de um valor muito elevado, de 1.500 reais ou até 2.000. Muitas vezes o lojista, na inocência, apenas simplesmente entrega o produto e depois descobre que era um fraudador. Então, sempre que você detectar alguma mudança de padrão muito grande, é uma boa prática ir lá e tentar conversar com o seu consumidor para entender. Algumas dicas que a gente trouxe de como identificar realmente esses compradores fraudadores, né? A quantidade de compras por usuário é fundamental. Se você tem uma plataforma, só faz sentido a pessoa fazer uma compra por mês, se é uma venda por assinatura tal, não é normal eu ter compradores que queiram testar 5 ou 6 cartões comprando 7 vezes na minha loja. O tempo entre as transações, que é nessa mesma relação, né, de quanto as pessoas podem querer comprar ou não no meu site, de quanto faz sentido, e também com horário, né? Eu não devo esperar que a pessoa consiga, que a mesma pessoa vá comprar às 6 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia e depois às 6, se eu tiver uma loja de sapatos. Não faz muito sentido. Se eu tiver algum negócio em que a pessoa pode comprar em vários horários, por exemplo, VoIP, ok, esse tempo de transações pode fazer sentido. Se não fizer sentido no seu modelo de negócios, é um primeiro sinal para você começar a olhar melhor esse consumidor e entender o que está acontecendo, se ele é um fraudador ou não. A taxa de recusa é um indicador muito bom. Geralmente, a gente pode detectar um ataque no nosso site quando a gente tem um período em que a taxa de recusa, tanto pelo antifraude pelo banco, cresce muito. Se eu tenho ligando muitos cartões naquele site, em um dado site, e o antifraude também, é muito provável que uma parte das ações que foram aprovadas também sejam daquelas mesmas pessoas, mas que por alguma razão escaparam do controle ou do banco ou do antifraude. Algo que sai sempre para a gente aqui em termos de fraude são usuários com muitas características. Então você percebe que um certo IP tem uma senha de compra, ou então com dados cadastrais muito semelhantes. A gente tem um lojista que a gente fez um plano de ação com ele entre aqueles para reduzir a fraude e tudo mais. Ele tinha um único consumidor com 800 compras no site. Isso não é nem um pouco plausível para um site de doações. Então a gente tinha certeza que aquele comprador era fraudador e toda transação que ele faz a partir de então a gente vai sistematicamente recusando ou estornando, se for o caso. E uma prática que é bem comum dos fraudadores é usar endereços de e-mail ou incompatíveis, que muitas vezes parecem para a gente como um gato pisando no seu teclado, ou então alguém simplesmente digitando aleatoriamente, ou e-mail temporário. Também fica de olho nessas características. E assim, como eu disse um pouco adiante, em caso de suspeita, sempre não é ruim ligar para o seu comprador e verificar alguma informação. Mandar um e-mail ou até ligar. A gente tem alguns lojistas que têm a prática de ligar para os consumidores e conversar com eles. Também é uma prática bem boa e que passa bem feito até uma publicidade positiva. Bom, no Pagar tem um produto que faz algumas dessas análises, né? E levanta para os nossos lojistas um ataque de cartões. Então, a gente também envia um e-mail avisando de um possível ataque de cartões quando a gente tem, por exemplo, quando acontecem muitas compras por um mesmo usuário, ou então muitos cartões sendo utilizados e negados, a gente acaba levantando transações que possam ser suspeitas para os nossos lojistas, para eles poderem verificar as informações e, caso haja impertinente, está estornando as transações e não enviando o produto. Então, para terminar, só levantar alguns meios, como o seu meio de pagamento pode estar impactando o seu índice de chargeback, né? Porque como a gente viu, tem vários pontos
E o meio de pagamento, querendo ou não, vai ter um impacto, dado que ele pode dar mais ou menos opções para lidar com isso. Então, o primeiro ponto muito importante é a transparência. O seu meio de pagamento dá a conhecer o seu consumidor, ou então a saber o que você toma de fraude, para você entender esses padrões e poder conhecer melhor o seu consumidor e lidar com isso, você tem um problema. Você não vai conseguir, com o tempo, melhorar esses índices de fraude e evitar isso por não conhecer ou por não ter informação. Algumas práticas de transparência que agregam muito, muitas vezes, é conseguir tirar relatórios para saber exatamente quem são seus consumidores, onde eles, que horário eles compram. Quando você tem acesso a esse tipo de informação de meio fácil, você consegue, por exemplo, descobrir que você tem uma alta concentração de fraude numa cidade do Amapá ou então num estado do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem um índice muito grande de fraude. Você pode usar essa informação a seu favor, escolhendo outra região geográfica que te traga mais conversão e maior ticket médio. Então, esse tipo de transparência é muito bom. Trazer informação para o lojista, né? Quanto mais informação você tem sobre isso e quando você entende o que acontece na cadeia, como acontece o chargeback, como você pode reapresentar isso, toda essa informação te ajuda a poder responder melhor a isso e entender o que acontece para não ficar totalmente à mercê do seu meio de pagamento. Quando você entende o que está acontecendo e sabe o que significa cada status que está lá na sua fatura, você consegue muito melhor negociar e até entender outras propostas melhor. Quando você for procurar outro meio de pagamento, você consegue, muitas vezes, uma melhor negociação por ter explicitamente calculado o seu índice de chargeback, o seu índice de fraude ao longo do tempo. E os outros dois pontos eu acabei abordando, né? Que é trazer inteligência por meio de coisas como essa que possam vir a ser automáticas, como ter um alerta automático, te trazer um estudo de qual é o melhor antifraude que vai te ajudar mais no seu modelo de negócio e apresentar depois tudo que você puder ter perdido. Por hoje era só. Então, a gente gostaria de abrir o espaço para as perguntas agora. Eu vou começar voltando nas que estavam aqui no chat. E fica o meu e-mail aí, o e-mail do Pagar-me para contato. Então, a gente teve aqui uma primeira pergunta sobre os slides. Sim, eles vão ser disponibilizados. A Catiane perguntou como a gente identifica a fraude no início da negociação. Bom, eu acho que eu dei algumas dicas, né? Basicamente, verificando se aquele perfil faz sentido com o seu site, se a compra não foi feita no horário que ninguém acessou o seu site, um horário que, ou então por um estado que não faz sentido algum com o seu raio de entrega, ou então até você pode, tendo os dados do cliente, e quanto mais dados você coletar, é melhor para ter essa informação depois, você pode verificar que o e-mail dele é um e-mail que não foi digitado correto, de modo estranho, ou então você verifica que aquele CPF não bate com o nome da pessoa. Você pode verificar, por exemplo, que o nome do portador do cartão não tem nada a ver com o nome da pessoa que fez a compra, ou a pessoa João da Silva usou cartão de Maximiliano Pedro Garcia para fazer uma compra. Isso não... Como ele conseguiu esse cartão? De onde veio? Então, assim, tentar entender se os dados que ele te passou entre aqueles que você pediu fazem sentido e coletar dados. Se a pessoa coloca lá que um endereço de Minas Gerais com um CEP de São Paulo, você tem algumas razões para começar a achar isso estranho. E coisas desse sentido. O Mairo Gomes perguntou, nas transações também oriundas de pagamentos via boleto bancário, quais medidas poderiam ser tomadas para check-out? Olha, com o boleto bancário é muito mais complicado lidar em termos de fraude, porque na verdade você não consegue eliminar de onde veio a transação. Então, no caso, o boleto é bem mais complicado. A gente busca sempre fazer essas validações de dados e
Assim, uma vez realizado, buscar ter a maior diligência possível com relação ao cliente de comunicar, entender o que está acontecendo, porque realmente, como o boleto, a pessoa só paga se ela tiver esse boleto em mãos, né? Ela que vai até o banco, ela que entra no site do banco dela para pagar, é muito mais difícil detectar a fraude a priori, porque a pessoa teve que ir até o banco ou então pagar usando a senha do aplicativo. É muito mais incomum ter fraude desse tipo via boleto. Tá, a Catiane perguntou, aqui no caso de autofraude, o cliente alega segundo a lei dos 7 dias de existência. Isso ocorre. É, sim, pode acontecer dele alegar que estava dentro dos 7 dias de existência, mas isso não deveria ocorrer via chargeback, dado que se você entrar em comunicação com ele. No caso, quando acontece os 7 dias de existência, ele deveria entrar em contato com o lojista para devolver o produto e, na sequência, receber o estorno. Então, na verdade, se não me engano, esse tipo de autofraude a gente consegue reapresentar, dado que o lojista vai ter o número de envio e alguma troca de e-mail com ele, geralmente, porque o comprador deixa tentar primeiro entrar em contato com o lojista para resolver isso. Você, como lojista, deveria ter nos seus termos de uso e na política de entrega explicando qual que vai ser a tratativa. E aí, nesse ponto, eu acho que é muito interessante ter canais bem abertos para o seu consumidor conseguir entrar em contato com você e poder justamente fazer esses pedidos e você poder tratar isso com o cliente no lugar de tomar o chargeback e ficar totalmente descoberto, né? Você não reaver o produto e ele apenas reaver o. O Vitor Hugo está perguntando se, nos casos de atraso, é legal informar se o cliente deseja estorno ou avisar sobre estorno. Olha, eu acho que vai depender muito do tamanho do atraso. Para atrasos pequenos, eu acho que é bom simplesmente informar e deixar um canal de comunicação aberto. Enviar junto no e-mail o telefone de contato, o seu saque, o link para o chat, para ele poder ter esse canal, principalmente, e só propor diretamente o estorno se realmente for um atraso muito grande e ou algum produto que só faz sentido em uma certa época. Se, por exemplo, o consumidor explicitar que ele precisa daquele produto para a época do Natal, mas ele pediu uma semana antes e você sabe que o correio não vai entregar, já dá essa opção explicando para ele, porque é melhor do que ter essa tratativa toda depois de ter uma compra contestada, sendo que você sabia que é assim possível que você informou o seu cliente. O Gustavo Orsuolo está perguntando se eu confirmo dados com o comprador via e-mail. Então, sim, você pode pedir para ele confirmar alguns tipos de dados, sim, e você pode fazer ou via e-mail ou mesmo ligando. Liga para o cliente e, dado que ele te deu algumas informações, como por exemplo, ele vai sempre te informar, você deveria pedir pelo menos um CPF, um endereço, confirmar esse tipo de dado e validar com ele se ele fez aquela compra, se você tiver acesso a alguma base de dados com algum birô, existem alguns birôs que dão o número primeiro da pessoa, já ser a pessoa se ela realmente fez esse pedido, ela tem conhecimento dessa transação. Não é feio pedir esse tipo de dado, a pessoa vai entender. É só você tratar de uma maneira muito aberta, explicando o que está acontecendo. Geralmente o cliente não vai ter nenhuma objeção quanto a isso. Alguns players de antifraude do mercado já têm essa prática de algumas transações do consumidor e perguntar. Já é uma prática que é realizada por alguns operadores antifraude. Então, não tem problema nenhum. O mais levantou que hoje em dia está cada vez mais transações, pagamentos com boleto e contas invadidas. Olha, hoje esse problema ainda é marginal perante o que acontece com o cartão e essas, como essas transações são de origem sempre da conta da pessoa, em geral esse processamento o custo dela fica para o banco, porque foi ele que acabou não oferecendo uma opção com proteção suficiente.
porque o boleto, o lojista não tem como controlar realmente como a pessoa está pagando. Foi o banco que ofereceu uma opção de pouca segurança para ele. O Redson está perguntando qual a melhor forma para cancelamento dessa venda junto ao operador do cartão. Redson, eu não entendi se você quer dizer por parte do lojista ou por parte do comprador. Se você puder explicar enquanto isso, eu vou olhando as próximas perguntas. O Genilson perguntou aqui se no caso de uma autofraude, em que o cliente recebeu o produto, o cartão é dele, ele não quer pagar, o chargeback acontecendo na terceira parcela de 10, como a gente deve recorrer? Se é para a operadora do cartão, ou se também pode colocar o cliente numa lista de inadimplência. Olha, eu acho que o primeiro passo é sim tentar recorrer com o operador do cartão, visto que o cliente você vai realmente ter as provas de que aquela transação foi feita por aquela pessoa, mas quanto a colocar em lista de inadimplência, pode ser uma prática, pode ser efetivo, eu diria, acho que a palavra é efetivo, dado que essa pessoa, que você vai ter um contrato formal com essa pessoa, que ela tem um produto, que ela realmente está te devendo. Eu acho que faz sentido, sim, tentar essas outras saídas se o seu consumidor realmente estiver mal intencionado e tiver recebido o produto. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. O Gilson está perguntando se ele está levantando que existem antifraudes que cobram por transação com análise manual ou cobertura de fraude. E se vale a pena ter isso em todas as transações. Olha, vai depender do seu modelo de negócio e de como você consegue ou não tratar as fraudes internamente. Se o seu e-commerce é um pouco menor e você tem como analisar as transações manualmente para você estar verificando se elas são fraudulentas e eventualmente cobrir um ou outro chargeback que possa vir, alguma concessão, dado que se você conseguir ter uma operação que permita isso, não se o custo dessa ferramenta vai valer o retorno que ela vai te dar. Agora, por outro lado, se você tem um negócio realmente muito visado por fraude, ou que a sua margem sobre cada produto é muito pequena e apenas uma contestação pode trazer um prejuízo muito grande e colocar a operação em risco, faz sentido sim começar a pensar nisso. Então, na verdade, vai depender de como você consegue lidar com isso do seu lado, né? Se você consegue, se essa operação consegue absorver algum possível dano, porque assim, querendo ou não, eles têm que fazer continha, né, essas operadoras, porque a fraude vai acabar acontecendo, a conta que eles fazem com a taxa que eu estou cobrando, eu consigo cobrir o índice de fraude que vai passar eu analisando essas transações uma a uma. Eles fazem essa conta e verificam uma taxa que eles vão cobrar, que compense para eles, que eles consigam cobrir a operação deles. Então, assim, se você conseguir absorver isso e ter uma análise do seu lado, talvez seja mais barato e faça mais sentido, porque você vai sempre ter um conhecimento do seu consumidor melhor do que uma operadora grande de antifraude que faz isso para milhões de pessoas e não está entendendo o seu negócio. Mas também depende da operadora. Tem algumas operadoras que trabalham com o que a gente chama de comportamental, que ela vai ver como os seus consumidores andam pelo seu site. Elas também propõem essa opção, mas em geral elas costumam deixar isso como secundário, porque elas acreditam que o sistema delas deveria bastar. Espero ter respondido. O Gustavo perguntou alguma solução antifraude interna. Interna, não entendi o que você disse por interna. O que a gente propõe para os nossos lojistas são, assim, a gente chama, não chega a ser antifraude, porque acontece depois que a transação já ocorreu. Então a gente não chama mais de antifraude. Mas são análises com regras de negócio que vão verificar suas transações em certos períodos. Então, por exemplo, no momento de gerar a lista de envios do dia, tem algumas regras de negócio que vão te avisar, por exemplo, se algum mesmo CPF fez muitas compras, ou então
teve alguém fazendo uma compra de um valor 3 ou 4 vezes maior que o seu ticket médio. E aí você não olha todas as transações, mas você faz uma análise dessas, né? E essa faixa de transações que você acabou identificando ao longo do tempo, que pode te ajudar a diminuir a fraude efetivamente. Não necessariamente você tem que ver tudo, mas você vai perceber ao longo do tempo, conhecendo o seu consumidor, entendendo como funciona o modo de compra dele, quais são os padrões que te expõem mais e que tem maior chance de fraude. Então, talvez analisar as transações que ocorreram no dado horário. Vai depender muito do modelo de negócio, e é por isso que é tão importante conhecer o seu consumidor e ter a transparência do seu meio. Tá, o Redson respondeu aqui do lojista. A melhor opção para cancelar a venda é o estorno, que a gente chama. A maioria dos operadores já tem essa opção, os meios de pagamento em geral têm essa opção, tá? Você provavelmente pode ir na sua dashboard, na sua tela de acesso e escolher uma transação e realizar estorno, que é quando você realiza a ruptura da relação comercial de uma forma amigável, indicando para toda a cadeia que foi bom. E assim, que você é um lojista que soube tratar com o seu consumidor e deu para ele uma resposta esperada, assim, você não conseguiu atendê-lo, mas que você soube lidar com essa relação comercial de modo que as duas partes saiam ilesas e ninguém saia perdendo. A Nayara perguntou se a Pagar.me faz evolução de venda contestada. Hoje, essa ainda não é a nossa estratégia de mercado. A gente entende que prezar a conversão e pela transparência com o lojista é mais interessante. A gente entende que quanto mais quando o custo da contestação da venda fica para o meio de pagamento, ele tende a querer obrigar o lojista a ter uma solução de antifraude muito conservadora, que vai diminuir a conversão dele e ter um custo maior. Então a gente entende que o lojista é a pessoa que vai melhor entender o modelo de negócio dele para saber como lidar com a conversão e com o grau de conservadorismo que vai ter que ter com cada transação. Então a gente trabalha com a devolução dessa venda porque a gente entende que dando transparência e dando alguma inteligência, o próprio lojista, ao longo do tempo, vai saber escolher e conhecendo o seu consumidor melhor do que eu um dia posso imaginar conhecer, qual o melhor sistema antifraude e qual o melhor modo de trabalhar. A Geisa está perguntando se a palestra vai ser disponibilizada. Vai sim. A DocStore vai disponibilizar a palestra e o material didático junto para vocês poderem estar tendo acesso. Mais alguma pergunta, gente? Bom, gente, obrigado por esse tempo. Foi muito bom com vocês. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre esse mundo da fraude, que assim, a gente não conhece muito, né? É um mundo que é um pouco obscuro, e quanto menos a gente entende, menos a gente sabe lutar contra. E aí, espero ter trazido alguma informação para estar ajudando vocês a lidar ainda melhor com o e-commerce de vocês e trabalhar cada vez mais e ter mais rentabilidade e lucro no negócio. Nayara, eu acabei de responder aqui sobre a devolução da venda contestada. O Pagar.me não trabalha com essa opção ainda. Hoje a gente preza mais pela conversão e pela inteligência do próprio lojista com relação ao seu negócio. A gente não opta por fazer devolução da venda ainda. Bom, acho que era só, pessoal. Agradeço novamente e desejo uma boa tarde para vocês.